segundo propósito de Jesus, pelo fato dele não ter curado Lázaro, era para mostrar que somente nele haveria salvação. Somente em Jesus haveria salvação. A gente leu bem os versículos 25 e versículo 26, e Jesus, quando fala: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Jesus estava dizendo que sem ele não haveria salvação. Jesus, então, opera o milagre. Ele não cura Lázaro, traz Lázaro de volta à vida. Algo que ninguém poderia fazer para evidenciar, enfatizar: eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu sou Deus, creiam em mim porque eu vim para salvar vocês. Trazer Lázaro de volta à vida não era o propósito principal. O propósito principal era a salvação. Nunca foi sobre ressuscitar Lázaro para ele viver de novo. Afinal, ele morreria de novo, de velhice que seja, ou de uma doença que seja. Mas o propósito de Jesus não era mostrar que o milagre poderia ser feito, mas era dizer: olhem para mim, eu vim para salvar. Todas as vezes que nós pregamos a palavra de Deus, estamos falando sobre Jesus, Jesus está dizendo: olhe para a mensagem, olhe para a palavra, olhe para o texto. Eu sou Deus e quero salvar cada um de vocês. Igualmente hoje, da mesma forma, igual foi há mais de 2000 anos atrás, o propósito de Deus para a nossa vida, através dessa história, é trazer salvação. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Talvez Deus esteja usando a sua vida como propósito de salvação. Já pensou nisso? Talvez Deus esteja usando uma situação na sua vida, como foi na vida de Lázaro, para trazer salvação. Talvez é algo que você enxerga que não tem mais jeito, mas Deus pode estar usando a sua vida para trazer salvação a outras pessoas. Há muito tempo atrás, muito tempo não, mais de 10 anos, não lembro se eu comentei isso com os irmãos, mas é algo interessante para esse contexto. Eu estava em Cariacica, voltando, pegando um ônibus, terminal Campo Grande, terminal do Ibis. É 528 ainda, Eric? Não é? É 528, terminal Campo Grande, terminal do Ibis. Ó, memória tá boa, hein? Pois é, eu estava naquele ônibus, era mais ou menos 11h30 da noite, quase meia-noite, último ônibus. Desci no terminal do Ibis e peguei os 600. O terminal do Ibis, na época, era SAS, não era circular, fazia ponto final lá e voltava. E eu estava naquele ônibus, um ônibus vazio, mas com algumas pessoas muito estranhas. Atrás de mim tinha uma pessoa alterada, na frente também, do lado de cá uma moça falando alto no telefone celular com alguém. E eu fui para casa, no ônibus quietinho, no meu canto ali, e a mulher começou a falar: não faz isso comigo, não faz isso comigo, não sei o que lá, e desligou o telefone e começou a chorar. E na hora, eu falei: é mais uma pessoa passando por alguma coisa que, de fato, eu não sei o que é, cada um fique no seu canto. Então, Igor, fica quietinho no seu canto aí. E nisso, algo dentro de mim tocou o meu coração e falou: fala de Jesus para ela. E eu, dentro de mim, relutei. Estava com uma bolsa. O que tinha na bolsa? Uma Bíblia. Naquela época não tínhamos aplicativo de Bíblia ainda. E tudo mapeado, Jesus falando: fala de mim para ela. Aí eu peguei a Bíblia, olhei, lembrei Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. E eu estava como que duro, não conseguia, queria virar, mas não conseguia. Até que eu tomei coragem, virei e falei: Jesus pode mudar a sua vida. Entrega o seu caminho ao Senhor. E eu virei e voltei de volta para o meu lugar. Ação e reação, foi muito rápido. Passado alguns segundos, ela: muito obrigado pela mensagem.
Aí você pensa, glória a Deus, né? Deus usou a sua vida. Eu pensei exatamente a mesma coisa. Fiz minha parte. Fui usado por Deus, amém. Estou descendo um ônibus, no meu ponto lá perto da minha rua. Eu desço e desce alguém junto comigo. O rapaz desceu comigo e falou assim, cara, eu não acredito que aconteceu. Aí eu pensando assim, não, Deus fala, cara, confia em Deus, pô, Deus fala. Eu pensando que era ainda o fato de que eu falei para aquela pessoa de Jesus. Ela falou, eu não acredito que aconteceu. A pessoa estava chorando, triste, e eu orei a Deus, Senhor, manda alguém para falar com ela, e você foi e apareceu. Às vezes, Deus usa a gente com propósitos que nós não conseguimos imaginar. Se aquela pessoa não falasse comigo, eu não queria saber. E depois descobri, naquela época, que aquela pessoa estava frequentando uma igreja e ainda não tinha entregado sua vida para Jesus. E o que eu entendi é que essa pessoa faria isso. Deus usa todo o meio que a gente vive, irmãos, para um propósito maior que é dele. E o propósito que envolve tudo isso é salvação. Nós vivemos para isso. Eu estava conversando com um amigo essa semana, e a gente estava falando sobre testemunho, sobre o reino de Deus, e eu falei, meu amigo, o que Jesus quer de nós, na verdade, é que vivamos em nosso ciclo de amizades, no nosso trabalho, no nosso meio, falando de Jesus para a nossa vida. A igreja, o culto, o templo é uma consequência do meio. Nós deveríamos viver sendo usados por Deus onde quer que estejamos. Seja com os nossos amigos, no nosso trabalho. E a nossa vida no propósito de Deus gera impacto na vida das pessoas. Só que muitas vezes transferimos a responsabilidade para o templo, para o culto, para um momento específico. Sendo que nossa vida deveria ser totalmente voltada para isso. Você está no seu trabalho, servindo, e pelo seu testemunho, bom exemplo, as pessoas sabem que você é crente. E Deus usa isso, deveria usar, né? Isso para transformação de vidas. Nós precisamos crer mais no propósito de Deus, que tudo que nós fazemos persiste, existe para um propósito, salvação de vidas. Você pode ser usado por Deus para a salvação de vidas, porque em Jesus há salvação. A questão é, você está pronto para isso? Você crê nisto, como diz o texto? Jesus fez o que fez para mostrar que nele haveria salvação. Não é em religião, não é em meios e costumes, é nele, é no Cristo, é no nome do Filho de Deus, no próprio Deus, o Senhor Jesus. Deus nos dá propósitos, e esse propósito não é para a gente se engrandecer, não é para a gente se mostrar, pelo contrário, é para que o nome dele seja reconhecido e que muitos creiam que Jesus é o Salvador da humanidade. Continuando e caminhando para o final. Jesus não curou Lázaro. Jesus ressuscitou Lázaro. Mas Jesus poderia ter encurtado o caminho, poderia ter curado ele. Mas já vimos que ele não o fez para um propósito maior. Para que, primeiro, tornasse o nome dele conhecido como Deus, como Cristo, para que ele fosse reconhecido como eu sou para o seu povo, principalmente para os judeus, para nós hoje que estamos aqui como sendo o Cristo, e também com o propósito de tornar conhecido o seu nome como Salvador.